Senhor. A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Meu muito obrigada a você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nosso Deus é bom, meu amado, minha amada, a sua bondade dura para sempre. Uma boa noite para cada um e que todos estejam, na paz do Senhor. Esse é meu desejo, glória a Deus. A palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu, não, no Evangelho, está no livro de Atos dos Apóstolos, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 22, a gente vai começar a ler, que diz assim: E a multidão se levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite. Meu amado, minha amada, no momento da alegria é maravilhoso louvarmos, mas no momento da dor, será que é tão maravilhoso assim? Sim, porque mesmo aqueles que servem ao Senhor, mesmo naqueles momentos de dor, Aqueles que servem ao Senhor, mesmo nos momentos de dores, eles têm prazer em glorificar o seu Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos sentir bem-aventurados quando formos açoitados, como fomos injuriados por conta da palavra de Deus, por conta da verdade. A palavra de Deus nos diz que Paulo chega naquele lugar, e ali a palavra de Deus diz que ele chega, e ali há uma mulher com espírito de adivinhação. Quando ele passa ali juntamente com Silas, aquela mulher começa a dizer que ali vão uns homens de Deus, Aquilo não acontece só uma vez, mais de uma vez acontece. E Paulo se incomoda com isso, e aí ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Então, meu amado, minha amada, então nós temos que tomar cuidado, porque nem toda profecia que parece ser de Deus é de Deus. Por isso que nós temos que examinar as profecias, nós temos que, muitas vezes, pedir discernimento a Deus, se algo vem de Deus ou não. Tem coisa que o Senhor logo testifica no nosso coração que vem da parte dele. Mas quando você não sente, peça confirmação ao Senhor, porque tem coisas que às vezes é o inimigo usando a boca de algumas pessoas para querer o quê? Lhe exaltar, para querer que você perca a sua bênção. É como se aquela mulher dizendo aquilo quisesse que Paulo se achasse, mas Silas, Mas eles se mantiveram no seu espírito, ali firme na presença do Senhor nosso Deus, porque muitas vezes, meu amado, minha amada, um elogio acaba tirando a pessoa da presença de Deus, porque aquela pessoa começa a querer se exaltar, e o Senhor não se agrada do que se exalta, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que se humilha na presença do Senhor, o Senhor exaltará, mas aqueles que é exaltado, o Senhor abaterá, Aqueles que acham que faz, aqueles que acham que se sentem poderosos, esses não agradam o Senhor, mas o Senhor se agrada daqueles que confiam nele, daqueles que são tementes a eles, e independente de qualquer coisa, andam na verdade, glória a Deus. Paulo, Silas, agora ali pela coisa certa que eles fizeram, mas aquela mulher tinha um dono. Aquela mulher estava aprisionada com esse espírito maligno e também aprisionada com as pessoas, com alguém que recebia dinheiro pelas adivinhações dela. Então, acabando o lucro dos seus senhores, a palavra de Deus nos diz que aquele que assim aprisionava aquela mulher querendo dinheiro por conta das adivinhações dela, mandam prender Paulo e Silas. Aquela mulher é liberta, mas as pessoas não glorificam a Deus pela liberdade daquela mulher. Muitos ficam visando o lucro, Principalmente aqueles que ganhavam dinheiro, ficavam visando o lucro, e ali ficam chateados e zangados, e mandam prender Paulo e Silas. Açoitados, como eu acabei de ler aqui, Eles foram açoitados, foram ali presos no cárcere interior, tiveram seus pés amarrados, mas a palavra de Deus nos diz que nem em um momento
eles blasfemaram de Deus, eles disseram coisas desagradáveis a respeito do nosso Deus, glória a Deus, mas eles glorificavam e adoravam o Senhor e cantavam hinos a Deus. Meu amado, minha amada, isso é o que o Senhor quer para nós. Olha que lição maravilhosa. Em meio às lutas, não fique pensando coisas erradas, não fale coisas erradas, mas exalte, glorifique ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. E o Senhor mudará a sua sorte, o Senhor entrará com libertação para a sua vida, o Senhor entrará com libertação para a sua casa, o Senhor entrará com libertação para a vida dos seus, glória a Deus, porque Paulo e Silas cantavam, os outros presos estavam ali ouvindo. Então, muitas vezes a gente não quer ir a alguns lugares e o Senhor cria situações para nos colocar nesses lugares, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Paulo e Silas, com certeza, não tinha no pensamento deles de ir ali naquele cárcere, né? Passar ali para fazer o evangelismo. Mas o Senhor os conduziu até aquele lugar para que vidas fossem alcançadas naquele lugar. Então, meu amado, minha amada, independentemente de onde Deus lhe colocou, permaneça fazendo a obra do Senhor, permaneça adorando e exaltando esse Deus, porque algo maravilhoso irá acontecer da parte do Senhor nosso Deus na sua vida, por você obedecer e na vida daqueles que estão lhe ouvindo pregar a palavra de Deus, ou da vida daqueles que estão recebendo o panfleto, que estão recebendo a sua oração. O Senhor irá fazer um mover em nome de Cristo Jesus. Sim, as orações muito podem em seus efeitos. A palavra de Deus nos diz, né, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, permaneça na dispensação do Senhor nosso Deus. Ali, quando aquele cárcere se abre, né, invade aquela luz ali, aí a palavra de Deus nos diz que o carcereiro, ele pega a espada para querer tirar a sua vida, porque ele estava guardando aqueles homens, de repente as prisões abertas, as prisões, não foi a prisão, as prisões, porque abriram-se as portas de todos, glória a Deus, o que nos mostra, meu amado, que o louvor é poderoso para libertar não só a mim que estou louvando, não só a você que está louvando, mas aqueles que estão nos ouvindo também para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, não deixe de louvar o Senhor com sua voz, com o seu modo de viver, que tudo é adoração, com a sua fidelidade, e o Senhor se agrada disso. E através de você, outras vidas serão alcançadas. Paulo disse para aquele homem não fazer tal coisa, porque eles estavam todos ali, ninguém tinha ido embora. E ali, o homem vendo aquela maravilha, né? O carcereiro vendo aquela maravilha que tinha acontecido naquele lugar, como de maneira maravilhosa, sobrenatural. Aquelas portas se abriram, como aqueles homens estavam agora ali livres, né? As portas estavam abertas. Ele disse, o que é que poderei fazer, né? Também para ter a vida eterna, né? E o Senhor Jesus e o Paulo falaram para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então veja, meu amado, minha amada, naquele lugar tinha um carcereiro que precisava ser alcançado, glória a Deus. Naquele lugar tinha aqueles outros presos que também precisavam ouvir a palavra de Deus. Aqui não vai falar se aqueles outros presos se converteram ou não, mas fala claramente que o carcereiro se converteu, e não só ele, mas também toda a família dele. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada, o Senhor não coloca você em lugar para que você não tenha assim um propósito, né? Para que naquele momento não tenha um propósito de você, através de você naquele lugar. Não, o Senhor coloca cada um de nós em lugares estratégicos para abençoar a nossa vida e abençoar as outras vidas, glória a Deus. Foi bênção para Paulo agora ali poder ter feito a obra do Senhor, mas galardões, né? Eles receberão por conta, né? Tanto Paulo como Silas, por conta de estarem ali sendo maltratados pela verdade, pelo nome do Senhor. E também bênção para aquele carcereiro que conheceu a Jesus como o único suficiente Salvador, e toda a família do carcereiro, porque a palavra de Deus nos diz que eles saíram, foram na casa do carcereiro e ali a família daquele homem também creu. Então, glórias a Deus, meu amado, nosso Deus é poderoso. Ele sabe como fazer as coisas. Não fique querendo fazer as coisas do seu jeito, mas obedeça a voz do Senhor e saiba que o Senhor, ele é dono de todas as coisas, e tudo o que ele faz é com o único propósito de lhe abençoar e com o propósito eterno de salvar mais pessoas e de lhe firmar na presença dele. Glória a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor nosso Deus.
né? Glória a Deus. Então, veja, se você é chamado por Deus, né? Se você for chamado pelo decreto do Senhor, creia que essa situação não é para o seu mal. Mesmo que seja uma situação difícil que você está passando, como Paulo e Silas estavam passando naquela prisão. Mas continue glorificando, continue exaltando o Senhor, que você vai ver que vai dar tudo certo. Porque o Senhor, Ele tem todas as coisas na sua mão, né? O Senhor está no trono e tudo está no controle dele. Na hora certa, você verá a bênção que acontecerá. Glória a Deus. E você vai entender que foi para isso que o Senhor lhe colocou aí, onde você está. Você vai entender que foi para isso que o Senhor mandou você fazer tal coisa, para que pudesse acontecer um mover na sua família, para que seus amigos pudessem ser alcançados, para que pessoas que você nem conhecia, assim como Paulo não conhecia, assim aparentemente pelo que a gente vê aqui na palavra, como ele também não conhecia aquele carcereiro. Então, glória a Deus. As coisas do Senhor é tremenda, meu amado, minha amada. O Senhor não visa só a nós que estamos fazendo, mas o Senhor visa aqueles que estão longe e que estão perto para serem abençoados. Glória a Deus, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso é esse nosso. E ali, glória a Deus, o nome do Senhor foi glorificado. Paulo e Silas foram soltos depois, né? Glória a Deus. Eles quiseram mandar Paulo e Silas solto escondidamente, mas Paulo ainda pediu que eles viessem e o soltassem, né? Porque é assim que era o certo. Glória a Deus, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso e Ele está no comando de todas as coisas. Graças a Deus, não desista, continue adorando, que as prisões vão se abrir, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer em nome de Cristo Jesus. Confie, Ele é poderoso, justo e Ele é fiel. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por esse amor tão lindo, Pai, que move todas as coisas para nos dar a vitória, para dar vitória a cada um daqueles que confiam em Ti. Senhor, o Senhor conhece o coração de todos que estão ouvindo essa palavra, essa oração. Entra com providência. Sim, Pai, entra com providência na vida de cada um de conformidade à Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Dá uma noite de paz para cada um dos Teus filhos, livra-os de todo acidente do corpo da alma. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.